Nesse vídeo eu vou contar para você quais são as melhores impressoras para você trabalhar com papelaria personalizada. As melhores impressoras são as impressoras com tanque de tinta. Então, nós temos dois tipos de impressora. Nós temos as impressoras de cartucho, que é aquele que você pega e joga fora e troca por um novo, e as de tanque de tinta, que tem aquele tanque onde você enche as tintas com as garrafinhas. Por que as tanques de tinta são melhores que as de cartucho? Simplesmente porque o custo de impressão é muito mais baixo. No mercado, existem diversas opções de impressoras tanque de tinta, como várias da marca Epson. Também existem empresas especializadas na instalação do bulk ink, que é fazer uma adaptação numa impressora que trabalha com cartucho e vai passar a trabalhar com o tanque de tinta. Lembrando que, se você fizer isso por conta própria, você perde a garantia da impressora. Agora, o que você pode fazer é contratar uma empresa que seja especializada nessa instalação e te dê a garantia desse serviço. Nós temos um grande parceiro que é a Alta Impressão. Eles são especializados nesse tipo de serviço. Eu vou deixar o contato deles aqui embaixo na descrição do vídeo e quem quiser pode entrar em contato com eles. Eu recomendo para você as impressoras da marca Epson. Eu trabalho com a marca Epson há mais de 10 anos e estou plenamente satisfeita com o resultado que elas me proporcionam. Dentro da Epson existem vários modelos de tanque de tinta e elas têm diversos números na hora de você comprar. Então a gente tem a 3250, 4150 e por aí vai. A minha é a L805, que é essa aqui que vocês estão vendo no vídeo. Hoje ela já saiu de linha, ela foi substituída pela L8050. Por que eu não comprei ainda? Porque a minha está em perfeito estado, ela me atende super bem em tudo que eu preciso. Qual é a vantagem da Epson L8050 para as outras impressoras A4? Ela puxa papéis mais grossos. Eu tenho alunas que têm as outras impressoras 3250, 4250 e elas têm muita dificuldade em passar papéis acima de 180 gramas. A 8050 não tem esse problema, ela puxa altas gramaturas. Porém, ela é uma impressora apenas A4. Então, se você precisa imprimir trabalhos maiores, você precisa de uma impressora maior. E nesse caso, eu recomendo para você a L18050, que é a mesma impressora que essa aqui, mas em formato A3. Então, você tem duas opções de impressora para você trabalhar, uma que faça A4 e uma que faça A3. Eu nunca testei as impressoras da Canon e nem as impressoras da HP. Então, infelizmente, eu não posso falar sobre elas, mas eu estou plenamente satisfeita com as impressoras da Epson. Algumas coisas precisam ser levadas em conta na hora de você escolher uma impressora, porque você pode perguntar assim para mim agora, Janaína, mas eu compro uma A4 ou eu compro uma A3? A impressora 3, ela é mais vantajosa porque ela faz mais coisas, ou seja, papéis de tamanhos maiores, porém, ela ocupa muito mais espaço. Então, se você está no começo da sua carreira, uma A4 vai te atender bem. E depois, futuramente, você pode ter as duas, uma A4 e uma A3, assim como eu tenho, lembrando sempre que você tem que reservar um espaço no seu escritório, porque duas impressoras ocupam mais espaço do que uma só. Falando também sobre tipo de impressão. As impressoras da Epson que eu recomendo são impressoras jato de tinta. Eu uso tinta corante no meu escritório. Mas chega um momento que a gente quer oferecer alguma coisa a mais para os nossos clientes. E é aí que entram as impressoras a laser. Eu confesso para você, eu não achei uma laser que me atenda em tudo que eu preciso ainda. Eu estou na minha segunda impressora laser e eu tenho hoje uma Brother 1212W. Ela é uma impressora laser monocromática, ou seja, ela é preta e branca, e eu imprimo os meus materiais nela para fazer a aplicação de foil, que é essa película metálica aqui para deixar as letras e alguns detalhes dourados nos itens que eu faço para os meus clientes. E agora a gente vai falar de preço da impressora.
para a gente entender um pouco essa desvantagem. Uma impressora 3250 custa em média R$1.000. A 8050 custa em média R$2.500, ou seja, ela custa quase 3 vezes mais do que a 3250. Só que você precisa pesar na balança o tipo de produto que você quer oferecer e o benefício que uma impressora mais robusta pode te trazer. Em pouco tempo, se você trabalhar direitinho e seguir todas as dicas que eu dou aqui no canal sobre precificação, preço de venda, autoridade no mercado de papelaria, você consegue trabalhar com lucro e esse lucro vai fazer com que você pague a sua impressora sem você nem perceber. Porque se você tem uma impressora mais robusta, você vende produtos diferenciados. Vou dar um exemplo prático. Se você tem a 3250, você não consegue imprimir convites em 250 gramas. Você só consegue imprimir convites de no máximo 180 gramas. Às vezes, um cliente exige que o seu papel seja mais grosso e aí você perde essa venda. Então, você precisa fazer essa conta, pesar isso na balança e decidir para você qual é a melhor opção no momento. Falando um pouquinho do preço das impressoras A3, a impressora que eu recomendei aqui, a L18050, custa em média no mercado entre R$4.000 e R$4.500. Mas você também precisa pesar que com uma impressora maior, você consegue oferecer mais produtos para os seus clientes, como, por exemplo, convites em tamanhos maiores, placas para entrada de cortejos e caixas cartonadas personalizadas em formatos maiores também, porque você consegue imprimir um material maior. Você também não pode esquecer que as impressoras A4 têm a função de impressão em metro. Isso quer dizer que você consegue imprimir a largura de 21,5, que é o máximo da impressora A4, mas consegue fazer no comprimento até 1,15 m, dependendo da sua impressora. Não sabe fazer isso? Então eu vou deixar linkado aqui embaixo também um vídeo que ensina você a fazer a impressão em metro para você aumentar ainda mais a opção de ofertas para o seu cliente. Uma coisa importante que eu preciso te dizer, se você começar com uma impressora mais barata, como a 3250, isso não quer dizer que você precisa trabalhar com ela para sempre, porque eu também ensino você como reservar uma parte do lucro de cada pedido para comprar equipamentos novos. Então, você pode ir trocando e evoluindo também no quesito impressora. E se você chegou até aqui, eu quero te sugerir um vídeo que vai ajudar você a acertar na configuração da sua impressora. Vou deixar ele descrito aqui embaixo para você ver a configuração que eu uso em todos os meus trabalhos. Se você não é inscrita no meu canal, eu peço que você se inscreva. E se você não curtiu esse vídeo, eu peço que você curta. Se você tiver qualquer outra dúvida sobre impressoras, pode deixar aqui nos comentários que depois eu volto te responder.